A internet talvez nunca chegue em um consenso sobre esse personagem, como se fosse burrice gostar de um personagem feito para gostar. Mas hoje eu vou provar que gostar do Gojo não é um ato de descrença como muitos dizem, mas sim uma forma de apreciar uma filosofia. Não vou falar sobre o Sukuna nesse vídeo, senão seria muito fácil dizer que Satoru é filosoficamente superior a ele, mas vou tentar te fazer enxergar de uma forma um pouco mais clara. Gojo não é e nunca foi um deus, e talvez seja isso que o torna tão especial. Ele por si só já carrega o peso de ser o mais forte, e ainda mais, ele carregou o peso do mundo sozinho por muito tempo. Suguru Geto o ajudava a carregar esse peso? Sim, melhores amigos e também os mais fortes. Mas Geto morreu, e uma parte de Gojo também. A simbologia que eu quero chegar é que Gojo por si só, já no superficial, é um humano. O isolamento de Gojo não é apenas físico ou de poder, mas existencial. Quando ele diz, eu sou o mais forte, ele não está se vangloriando. Ele está aceitando um diagnóstico de solidão. A verdadeira tragédia do personagem reside no fato que sua visão, proporcionada pelos 6 olhos, o permite ver tudo com uma clareza absoluta, mas o impede de ser visto com a mesma nitidez por quem o rodeia. Para a sociedade e para o mundo de Jujutsu, Satoru Gojo não é um homem, é uma ferramenta de manutenção da ordem, um seguro de vida que desumaniza o indivíduo em prol da função. A filosofia que Gojo carrega, a educação através da perda. Ele compreendeu da pior forma possível que o poder absoluto não consegue salvar o que realmente importa se ele estiver sozinho no topo. É por isso que ele se recusa a ser um ditador ou um deus punitivo. Em vez disso, ele escolhe o caminho da docência. Gojo quer criar uma geração que não seja definida pela força individual, mas por uma comunidade de iguais. Gostar dele é entender que ele luta para que ninguém mais precise carregar o peso do mundo de forma tão solitária quanto ele carregou. Muitos críticos apontam sua arrogância como um defeito de caráter, mas psicologicamente essa confiança é a armadura necessária para não sucumbir ao niilismo. Se Gojo parasse de sorrir ou de brincar com o perigo, ele teria que encarar o vazio de ser uma arma viva. A sua superioridade é uma performance de resistência. Ele brinca com o destino porque sabe que se levar a sério cada segundo da sua existência, o luto por Geto e a responsabilidade pelas vidas inocentes o esmagariam antes mesmo de qualquer maldição o tocar. Ao analisarmos a sua relação com o conceito de humanidade, percebemos que Satoru é o personagem mais humano da obra, justamente por suas falhas e desejos mundanos. Ele gosta de doces, ele tem um senso de humor duvidoso e ele comete erros táticos motivados por sentimentos profundos. A, entre aspas, burrice de gostar dele, como alguns dizem, é na verdade a empatia de reconhecer um homem que foi forçado a usar uma coroa de espinhos banhada a ouro e que ainda assim escolheu não se tornar um monstro para aqueles que o temiam. Por fim, apreciar o feiticeiro mais forte é validar a ideia de que a força não deve servir para a dominação, mas para a proteção da vulnerabilidade alheia. Satoru Gojo é a ponte entre o divino e o profano. Alguém que tocou o infinito, mas que ainda assim preferia o calor de uma conexão real que ele perdeu no passado. Defender esse personagem é defender a ideia de que a verdadeira força não está em ser inalcançável, mas em ser alguém que, mesmo podendo ter tudo, escolheu abdicar de si mesmo para que o futuro pudesse florescer. Mas o que torna isso ainda mais interessante é que, mesmo sendo humano, ele ainda escolheu continuar. Não porque era fácil, não porque ele queria,
mas porque alguém precisava. E é aqui que muita gente se perde ao analisar o Gojo. Confundem confiança com arrogância, poder com vazio. E esquecem que por trás do mais forte existe alguém que entendeu cedo demais o que significa estar sozinho no topo. Depois da queda do Geto, o mundo não ficou mais leve, ficou silencioso. E o silêncio para alguém como Gojo pesa mais do que qualquer batalha, porque não é sobre ter inimigos à altura, é sobre não ter mais ninguém que realmente o compreenda. Ele não perdeu só um amigo, ele perdeu o único espelho que refletia quem ele era realmente, além do título. E mesmo assim ele não se fechou, ele virou um professor, e isso diz muito mais sobre ele do que qualquer luta. Gojo decidiu que não bastava ser o mais forte, ele queria criar um mundo onde ninguém precisasse carregar o mesmo peso que ele carregou. Isso não é o ego, isso é responsabilidade, isso é visão. Gostar do Gojo, então, não é sobre admirar alguém invencível, é sobre reconhecer a beleza em alguém que, mesmo podendo se distanciar de tudo, escolhe se envolver. Que mesmo entendendo a crueldade do mundo, ainda aposta nas pessoas. Ele não luta só contra maldições, ele luta contra a ideia de que o mundo precisa ser daquele jeito. No fim, Satoru não representa a perfeição. Ele representa a escolha de continuar, de ensinar e de acreditar, mesmo quando tudo ao redor prova o contrário. E talvez seja por isso que tanta gente goste dele. Não porque ele é o mais forte, mas porque, mesmo sendo um humano, ele nunca deixou de tentar ser mais do que o mundo esperava dele. Você sabia que eu tenho um livro de poesias? O link tá na bio se você se interessar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para mais. Obrigado e até a próxima.